Para sempre Deus seja louvado, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Sou o pastor Osmar Prats, professor de Escola Bíblica Dominical e professor voluntário do Núcleo Teológico da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procuramos nesta videoaula servir os alunos e professores e demais interessados com subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Por isso estudamos, pesquisamos, oramos e gravamos num esforço de te ajudar melhor. Meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor na igreja em que congrego, Assembleia de Deus, Vila Fátima, São Paulo, pastor Leslie Marinhos. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, estado e cidade onde você mora e compartilhar com a sua igreja. Orem por nós, para sempre melhorarmos este trabalho em nome de Jesus, a fim de abençoar a sua vida, a fim de abençoar a sua igreja, a sua classe de escola dominical. Essas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que também necessitam deste mesmo conteúdo. Estaremos muito agradecidos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e uma ótima aula para você! E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Percebemos aqui com a relação à volta de Jesus que só há dois tipos de crentes, os santificados e irrepreensíveis que serão arrebatados e os impuros repreensíveis que ficarão. Em João capítulo 14, versículo 3, aprendemos que Jesus prometeu voltar para buscar todos aqueles que são seus. Em Mateus 24, 43, 44, aprendemos que a volta de Jesus será uma surpresa para muitos crentes. Em 1 Pedro capítulo 3 e 15, aprendemos que devemos saber testemunhar a respeito da nossa esperança. Em João 13, 34 e 35, aprendemos que o amor ao próximo é o que identifica os discípulos de Jesus. Em 2 Pedro capítulo 3 e 4, aprendemos que a falta de esperança na vinda do Senhor gera incredulidade nos crentes. Em Mateus 24 e 12, aprendemos que o esfriamento do amor é um dos sinais da segunda vinda de Jesus. De acordo com Mateus 24, de 42 a 46, nós vemos o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Assim devemos estar apercebidos, porque não sabemos quando Cristo virá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Satanás, ele é como um ladrão, que vem para destruir a nossa casa, ou seja, a nossa vida espiritual. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E precisamos estar alertas, porque Jesus virá, quando muitos estarão dormindo no pecado. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Em primeiro lugar, os ministros da palavra ocupam a responsabilidade de cuidar dos fiéis. E em segundo lugar, os que ensinam e pregam possuem a responsabilidade de nutrir as almas cristãs. E em terceiro lugar, todos os cristãos de escola dominical, círculo de oração, consagração, líderes de crianças, líderes de jovens, adolescentes, evangelizadores, discipuladores, diáconos, obreiros em geral, são chamados para cuidar de outros crentes. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim todos um dia serão bem-aventurados e recompensados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E de acordo com a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, editada pela CAPAD em 2008, é tão importante o tema sobre a volta de Cristo, que Jesus Cristo nos deu 5 ilustrações em forma de parábolas. Ao fim do seu discurso acerca da tribulação e da sua segunda vinda, Jesus apresentou 5 parábolas como ilustração do que ele acabara de ensinar. A parábola da figueira, em Mateus 24, do 32 ao 35, a ilustração sobre os dias de Noé, do capítulo 24, do 36 ao 39, a comparação entre os 2 homens e as 2 mulheres, capítulo 24, do 40 ao 41, a ilustração do vigia sempre alerta, capítulo 24, do 42 ao 44, e a parábola do servo fiel e prudente, capítulo 24, do 45 ao 51.
Todas essas ilustrações estão relacionadas às doutrinas ensinadas por Cristo em Mateus 24. Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. A palavra de Deus não nos revela quando se dará esse grandioso acontecimento. Logo, é indispensável estarmos preparados para aquele dia que tanto ansiamos. Precisamos viver em santidade, pois Jesus Cristo poderá voltar nesse instante. Você está preparado? Infelizmente, há muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do Salvador. Estes estão descuidados, adormecidos, assim como as virgens loucas na parábola de Mateus 25. Muitos estão sem o azeite, que representa o Espírito Santo. Outros negligenciam o testemunho cristão e acabam por escandalizar o Evangelho. No entanto, a volta de Jesus será repentina. A surpresa é o fator preponderante, por isso a santificação é o requisito fundamental para o encontro com o Senhor nos ares em sua volta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus, que nos preparam para esse dia tão maravilhoso. A gloriosa esperança do apóstolo, quarto trimestre de 2021, Escola Bíblica Dominical, adultos, de acordo com o pastor Elianai Cabral. O nosso texto áureo se baseia neste versículo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5,8. A Verdade Prática comenta este versículo assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, não podemos ser ignorantes quanto à volta do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5 a 8, Filipenses capítulo 1 a 23, veremos o desejo de partir para estar com Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, saberemos sobre a vinda de Cristo para a sua igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, veremos que todo olho verá a vinda do Filho do Homem. E Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 7, veremos que não nos compete saber sobre os tempos e as estações. Em Atos capítulo 1, versículos 8 e 11, saberemos sobre a promessa do Espírito Santo e da vinda de nosso Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao 8 e também 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Começaremos por 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo tinha recebido do Espírito Santo a revelação do tempo da sua morte. A Bíblia nos alerta a estarmos preparados também para esse dia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nenhum momento mostrou desespero ou ficou aterrorizado, mas fazia um relatório de como foi a sua carreira espiritual durante toda a sua vida. Nós precisamos também trabalhar para Deus enquanto temos saúde, enquanto temos vida. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo cria na volta de Cristo, na sua ressurreição e no galardão, e aguardava a recompensa que Jesus Cristo havia preparado para ele. Nosso trabalho para Jesus Cristo não é vão no Senhor, e podemos também aguardar uma recompensa espiritual. Agora, 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 1 ao 11, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. O apóstolo ensina a não ficarmos fazendo contagens loucas, marcando datas erradas acerca do dia da vinda de Cristo. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, e Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o tempo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e alerta os cristãos sobre a surpresa repentina da vinda de Cristo. Precisamos estar atentos para este dia glorioso para alguns e infelizmente triste para muitos. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Os sinais da vinda de Cristo são como os sinais daquela que está para dar à luz,
E o dia do parto, o nascimento do bebê, se compara ao dia da vinda de Cristo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Trevas representam os tempos longe de Cristo e na vida do pecado. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Dia aqui representa o estado espiritual daquele que agora está em Cristo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui dormir representa a vida daqueles que permanecem no pecado e desapercebidos quanto à volta de Cristo. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Os que estão em Cristo devem estar preparados com as armaduras espirituais e prontos para a volta de Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aqui vigiar representa os que estão vivos, aguardando a vinda de Cristo. Já que dormir não representa viver no pecado, mas aqueles que morreram em Cristo agora estão em repouso, aguardando a vinda de Cristo. Os que estão em Cristo serão destinados à salvação e não à ira de Deus após o julgamento final. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como Paulo, perto da sua morte, cuidava e exortava os crentes, devemos nós também cuidarmos uns dos outros no amor cristão. Todo verdadeiro cristão tem uma esperança latente em sua caminhada com Cristo no mundo. O dia do encontro com o seu Senhor, o apóstolo Paulo cultivava diariamente essa esperança. Seu desejo era estar com Cristo para sempre. Uma das bênçãos mais extraordinárias é preservar a esperança cristã diante das experiências difíceis no mundo que nós vivemos. A última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações desta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, nos renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também, em nome de Jesus Cristo. Conforme os ensinos do pastor Elinaldo Renovato em Esperando a Volta de Jesus, devemos estar aguardando a volta do Senhor. O apóstolo Paulo aguardava com fé e muita vigilância. Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, em Mateus 24:42. Por não sabermos a data da segunda vinda de Jesus, nós temos de ter uma conduta ilibada em nosso dia a dia. Temos que aguardar a volta de Cristo em santidade e com o coração repleto de fé. Precisamos também desejar a volta de Cristo como os crentes de Tessalônica. Eles ficaram tão convictos e anelantes ante a mensagem que os missionários lhe pregaram, concernente à segunda vinda de Cristo, que entendiam que a mesma ocorreria naqueles dias em que eles viviam, enquanto estavam vivos. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. O apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. Jesus ensinou a parábola das 10 virgens em Mateus 25 para mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com esta parábola, também aprendemos que cada um de nós é responsável diante de Deus por sua condição espiritual. As 10 virgens prudentes representam os crentes fiéis que esperam a vinda de Jesus em santidade e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Este azeite representa a presença do Espírito Santo na vida do crente. As virgens loucas ou imprudentes tinham azeite, mas era pouco. Suas lâmpadas logo se apagariam. De acordo com Mateus 25:8, as loucas representam os crentes descuidados quanto à vinda de Jesus, o noivo, e que permitem que a chama do Espírito se extinga. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10.
Sem a presença do Espírito Santo é impossível o crente esperar a vinda de Jesus de forma santa. Outra coisa, o apóstolo Paulo, ele vivia em santidade e em amor também. Ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes, santos, em toda a nossa maneira de viver, de acordo com 1 Pedro 1, de 13 a 15. Sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Santidade é a condição indispensável a quem se diz crente e deseja ir para o céu, ao encontro do Senhor Jesus, e jamais venhamos a amar a prática do pecado, pois Jesus está às portas. O que identifica um crente que vive uma vida santa? O que identifica uma pessoa santa é, antes de tudo, o seu amor altruísta. Altruísmo significa o oposto de egoísmo. A palavra foi criada por Augusto Comte para simbolizar atitude de amor ao próximo, ausência do interesse próprio ou agir em prol de outra pessoa. Também pode ser compreendido como filantropia. O altruísmo é considerado uma doutrina ética que indica o interesse pelo próximo como um princípio supremo da moralidade. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si. Jesus Cristo mesmo diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, 34 e 35. É o amor que identifica se somos ou não um cristão. Quem não ama seu irmão não experimentou o novo nascimento. Logo precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo, de acordo com 1 João capítulo 2, versículos 9 e 11. Glória ao santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que produz o amor de Deus nos corações de cada um de nós. Glória ao nome santo de nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Para Ele somente glória. Continuando com os ensinos do pastor Elenay Cabral, saberemos mais sobre a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício, segundo Timóteo 4,6. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. De acordo com 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 18, devemos estar preparados para o dia da nossa partida. Se mortos ou vivos, não sabemos. Isto pertence a Deus. Porém, Cristo voltará. Na oportunidade de viver que recebemos de Deus, devemos ofertar a nossa vida a Deus no altar vivo de todo cristão, que é o próprio Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Combati o bom combate, segundo Timóteo 4,7. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve um encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo da sua morte. Muitas experiências ocorreram em sua vida. É notório a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele realmente combateu o bom combate, por isso é um exemplo para todos nós. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. O combate cristão significa a vida cristã que estamos vivendo. A luta entre a carne e o espírito, o negar-se a si mesmo, a fuga do pecado, o desviar-se do pecado, a fidelidade a Deus, a vida de oração e louvor, o testemunho de vida, a contribuição com os talentos, a mordomia cristã, a vida de santificação, o amor ao próximo, a evangelização e etc. No final da vida, o apóstolo Paulo tinha saldo positivo. Devemos se esforçar para, no final da nossa vida, a nossa balança espiritual
não esteja como a de Belsazar, não esteja em falta diante de Deus. Gratidão e esperança, segundo Timóteo 4, 7 e 8. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor, segundo Coríntios 5:8, e partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 5:58. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus, segundo Timóteo 4:8. Estamos nas mãos do justo juiz. O apóstolo Paulo era grato a Cristo por ter tido a oportunidade de servir a Cristo. Ele que outrora fora um perseguidor, agora é um servidor de Cristo e a igreja de Cristo. Sua esperança agora estava em encontrar o Senhor e receber o seu galardão e recompensa. Fomos chamados para servir a igreja. Aquilo que Cristo preparou para a igreja, receberemos do próprio Senhor, a justa coroa da glória. Bendito e louvado seja Deus. Para sempre glória ao Deus da glória. Conforme os ensinos do pastor Elinaldo Renovato, esperando a volta de Jesus, saberemos sobre as atitudes errôneas diante da vinda de Jesus que nós devemos evitar. Como o exemplo de Paulo, que cria na vinda de Cristo, não podemos ignorar a vinda de Jesus. Certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, em Mateus 24, do 45 ao 51, Jesus contou uma parábola sobre um servo fiel e prudente e um mau servo. O que é o mau servo? Jesus mostra que é aquele que diz: o meu Senhor tarde virá. Mateus 24, 48. Então esse passa a viver de modo negligente, desatento, maltratando os seus conservos e completamente alheio à volta do seu Senhor. Muitos, infelizmente, estão vivendo como um mau servo da parábola. Porém, a este diz o Senhor: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, do 50 e 51. Nestes tempos de sinais evidentes da proximidade da vinda de Jesus, há muitos que estão brincando de ser crentes, ignorando a iminente vinda do Senhor e agindo como um mau servo. Viva com responsabilidade, siga o exemplo do servo fiel e prudente, jamais negligencie a obra de Deus e nem se embarace com as coisas deste mundo. Como o apóstolo Paulo, que cria nas profecias bíblicas, não podemos escarnecer das profecias. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria homens escarnecedores. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você vai encontrar em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. O apóstolo deu como resposta um ensino bíblico, que indica a matemática de Deus quanto à contagem dos tempos, dizendo: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3 e 8. Há teólogos contemporâneos dos dias de hoje que dizem que a volta de Jesus é apenas uma utopia, ou seja, acreditam que este evento nunca irá acontecer. Isso é escarnecer dessa verdade bíblica. Bendito é o nome santo do Senhor, que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver esses enganadores da fé cristã. Nosso Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de riqueza e de sabedoria.
Conforme o pastor Elenay Cabral, conheceremos mais sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em 1 aos Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção mais para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Assim, é provado que a doutrina da ressurreição dos mortos, doutrina da transformação dos vivos, doutrina da transladação da igreja a encontro de Cristo é totalmente bíblica, não é invenção de ninguém. Agora, as duas partes dessa vinda de Cristo. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho o verá, somente o dos salvos. Muitos têm dificuldade de entender que na primeira fase, Cristo virá só para a igreja. Os que não forem contemplados apenas sentirão a falta, triste para eles, dos salvos que não mais verão. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá, conforme Apocalipse 1:7. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, e especialmente pelos judeus, conforme Zacarias 14, 2 e 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio, conforme Apocalipse 19, de 11 a 16. Portanto, esta vinda visível em glória acontecerá no final da grande tribulação. Cristo virá para derrotar o falso profeta, o anticristo e Satanás, salvar Israel e julgar as nações. Agora, sobre a grande tribulação, não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo, conforme Apocalipse 19 e 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Devemos estar atentos, porque grande parte dos sinais da vinda de Cristo já se cumpriram. Devemos fazer o que Cristo mandou, orar e vigiar enquanto servimos a Ele. Isto era um exemplo do apóstolo Paulo. No livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado pela CPAD, vemos o seguinte: a Bíblia indica dois aspectos da segunda vinda de Cristo. Por um lado, ele virá como preservador, libertador, protetor da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Devemos manter-nos espiritualmente vigilantes, viver a vida sóbria, equilibrada, com domínio próprio e usar a armadura do Evangelho. A fé, o amor, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira futura, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, conforme Paulo ensinou aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 5, de 9 a 11. Por outro lado, a justiça de Deus será vindicada quando manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 8 e 10, onde você poderá conferir na sua Bíblia Sagrada. Conforme nós vemos nesta parte do estudo bíblico,
Nós temos que estar preparados para a primeira vinda de Jesus Cristo. E na segunda vinda de Jesus Cristo, na volta, no retorno de Jesus Cristo, ele virá com a igreja, os seus anjos, que virão já das bodas do Cordeiro. E Jesus Cristo virá para derrotar a besta, o falso profeta e o anticristo. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não participaremos da grande tribulação. Para sempre Deus seja louvado. Conforme os ensinos do pastor Elinaldo Renovato em Esperando a Volta de Jesus, veremos as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. O apóstolo Paulo tinha uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus Cristo, mediante a fé. Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, não dava lugar à repreensão, censura ou a crítica pertinentes. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda a boa consciência, em Atos 23:1. No capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele exorta os crentes a serem também irrepreensíveis, e ao mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Não é somente o seu corpo físico visível que deve ser conservado puro, mas o seu espírito, a sua alma, que são as partes invisíveis, também devem ser conservados corretos. Há crentes que são como os sepulcros caiados, pois em seu interior, em sua alma e espírito, há somente podridão. Esses são arrogantes, invejosos, amargurados, cheios de ódio e etc. Sejam santos em todo o vosso ser, pois em breve Jesus virá, e é exatamente assim que ensina o pastor Elinaldo Renovato. O apóstolo Paulo não dava lugar também à carne. Atualmente, muitos crentes estão se aproveitando da liberdade cristã para dar ocasião à carne, de acordo com Gálatas 5:13. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos, onde não se vê compromisso nem santidade, incham em número, porém não crescem na graça e no conhecimento de Cristo, de acordo com 2 Pedro 3:18. Não se esqueça de que em breve Jesus virá, e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus, conforme Gálatas 5:21. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus que é amor, em 1 João 4,16, é também um fogo consumidor, em Hebreus 12:29. O apóstolo Paulo era abundante em frutos espirituais. Como crentes, precisamos dar bons frutos até a vinda de Jesus. As lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem nos impedir de frutificar. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Enfrentamos lutas, tristezas, mas logo nos esquecemos de tudo quando vemos almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, sendo batizadas em águas e no Espírito Santo. São, na verdade, os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso trabalho. Trabalhe para o Senhor, seja um semeador, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá, quando não poderemos mais anunciar a salvação em Cristo. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas. Muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor, louve o Senhor Jesus Cristo. Em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. A salvação ela é individual. Que o Senhor nos ajude a ter consciência e vivência dentro do padrão divino para esperarmos a volta de Jesus, conforme os ditames da sua santa palavra, amando a sua vinda para sempre. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo pode nos dar graça para estarmos de conformidade ao modelo que deixou Cristo e o apóstolo Paulo para a igreja de hoje, aguardando a volta de Jesus. Glória a Deus. Continuando com o estudo bíblico do pastor Elenay Cabral, aprenderemos agora a respeito dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos logo depois da sua ressurreição.
Ele disse exatamente assim: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia e nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Precisamos lavar as nossas vestiduras espirituais no sangue do Cordeiro, voltar ao primeiro amor, nascer de novo e buscar o avivamento espiritual para estarmos prontos no dia do arrebatamento da igreja. Outra coisa, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias da igreja na terra. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso em Atos 1:11 há esta gloriosa promessa: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para servir a Deus, evangelizar, edificar, glorificar a Cristo, enquanto a igreja está no mundo aguardando a vinda de Cristo. Espírito e porvir é o tema da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidências de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação do Evangelho. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta, conforme Atos 1, versículos 8 e 11. Os apóstolos medrosos, após a morte de Cristo, depois do batismo no Espírito Santo, corajosamente não mais temeram a morte e perseguições e levaram o Evangelho a todo o mundo daquela época. Hoje a igreja não pode deixar de buscar o batismo no Espírito Santo para evangelizar, para visitar, para fazer a obra de Deus. No livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado pela CPAD, vemos o seguinte: o desejo do apóstolo Paulo não era estar com Abraão, mas sim com o Senhor. Indicou que, tão logo se ausentasse do corpo ao morrer, estaria presente com o Senhor. Você pode ver em 2 Coríntios 5, de 6 a 9, Filipenses 1 e 23. Essa foi a promessa de Jesus ao ladrão moribundo na cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Numa visão, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que também chama de paraíso, 2 Coríntios 12, de 1 a 5. Jesus disse que se trata de um lugar preparado, onde há bastante espaço para os crentes, conforme João 14, 2. É um lugar de grande alegria, de comunhão em Cristo, com os irmãos na fé, que ressoa adorações e cânticos espirituais. Paulo ansiava pelo corpo ressurreto, que será imortal, que não estará sujeito à morte, nem à decadência, nem à corrupção e nem às enfermidades. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito, orando, vigiando, jejuando, meditando na Santa Palavra e praticando a Santa Palavra. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus! De acordo com os ensinos do pastor Elinaldo Renovato, falaremos sobre sinais da volta de Jesus. Os falsos cristos e falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Em segundo lugar, apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento, quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus, de acordo com 2 Tessalonicenses 2 e 3. Terceiro lugar, doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4 e 1.
os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Em quarto lugar, perseguição aos crentes. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Em Mateus 24:9, os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, ou seja, secreta, escondida, mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguições. Em quinto lugar, sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como por exemplo, grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Em sexto lugar, Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. São sinais das dores. Sétimo lugar, guerras e conflitos. Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais da sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino, conforme Mateus 24:7. Não é o que temos visto ao longo do tempo? O mundo já sofreu com duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra. Milhares e milhares de pessoas inocentes foram mortas, algumas salvas e muitas não. Oitavo, terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. De acordo com a Geological Survey dos Estados Unidos da América, entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos. A maior parte dos tremores ocorrem em escalas imperceptíveis ao ser humano. Estes sinais demonstram que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Então, no final dos tempos, haverão falsos profetas, haverá apostasia espiritual, haverão sinais no céu e na terra, e haverá a multiplicação também da ciência, e também o amor de muitos esfriará. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual, para que nós não sejamos pegos no laço do maligno, porque somente assim, vigiando e orando, nós poderemos estar preparados como noivas de Cristo para o encontro com Jesus Cristo, que breve voltará. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Para sempre Deus seja louvado. Terminamos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Nosso objetivo é te ajudar cada vez melhor, servindo cada vez melhor a Igreja de Cristo. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer esse canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, a cidade onde você mora, o estado onde você nasceu, e a compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. E ficaremos eternamente agradecidos em nome de Jesus Cristo. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.